Bem, meus queridos alunos do curso básico em Teologia IBADEP, a paz do Senhor. Nós queremos utilizar esse vídeo, vamos utilizar em 3 etapas de 15, 20 ou 30 minutos para trazer uma aula sobre o nosso curso básico, que é o livro. Nós estudamos na semana, no livro anterior, sobre educação cristã. E agora nós temos um novo livro que está já nas nossas mãos, Administração e Liderança, que inclusive esse livro eu já tive o privilégio de ministrá-lo uma vez. E dessa vez eu quero trazer novamente compartilhando com vocês, de uma vez que a aula do módulo de educação cristã não foi possível, nós concluímos, tivemos apenas 2 aulas. Mas eu entendo que os senhores devem terem feito as provas e nós queremos, para que vocês não tenham prejuízo, nós estaremos fazendo esse vídeo alternado, 2 ou 3 vídeos sobre uma aula da primeira lição e vamos estar participando com os irmãos. Permitam-me ficar sentados para que vocês possam assistir e acompanhar a aula. Curso básico em Teologia, Administração e Liderança. Está aqui o curso para vocês, tá bom? Vamos para a página de número deixa eu ver, página de número 21, se eu não me engano, ou é menor? Página de número 21. Nós estaremos estudando agora, entrando na nossa lição, capítulo 1, página 21 do nosso livro do IBADEP. Nós vamos falar sobre, na linguagem comum, o vocábulo igreja tem um significado muito amplo. É aplicado ao edifício em que se realiza o culto cristão, a uma congregação de adoradores crentes, a um estabelecimento religioso, a determinado tipo de ordem eclesiástica, ao conjunto de todos os crentes em Cristo e a um grupo local de discípulos cristãos associados num pacto com propósitos religiosos. Fazendo uma introdução sobre a linguagem do vocábulo igreja. Como é que se entende igreja nos nossos dias? Em último significado, é o comumente encontrado no Novo Testamento. O novo vocábulo igreja vem da palavra grega. Eu escrevi aqui, o nome desta palavra é eclésia. Olha só, eclésia está aqui, o nome grego da palavra igreja. Vamos lá. Essa palavra significa chamados para fora. Entre os gregos, o termo designava um grupo de pessoas dotadas de privilégio e cidadania, incumbidos de certas funções públicas administrativas importantes, convocado ou chamado para fora dentre a massa comum do povo. Olha, o significado de igreja é muito forte. No Novo Testamento, a expressão que eu disse para os senhores, eclésia, ela é um grupo de pessoas chamadas e separadas da multidão comum, em virtude de uma vocação divina, escolhida para serem santas, investidas nos privilégios e incumbidas dos deveres. Deveres de quê? Deveres de cidadania no reino de Cristo, conforme o Novo Testamento. Uma igreja cristã é um grupo de pessoas divinamente chamadas e separadas do mundo, batizadas sob profissão de fé em Cristo, é claro, unidas em aliança, que é muito importante, para o culto e o serviço cristão. Olha a importância do termo igreja. Sob a suprema autoridade de Cristo, cuja palavra é a sua única lei e regra de vida,
em todas as questões de fé e prática religiosa. A igreja é a representante de Deus na terra. A igreja é o corpo de Cristo e no meio através do qual ele se expressa ao mundo, através da igreja, pela palavra. Gostaria que a irmã Joleila me auxiliasse aqui, me dando um exemplar da Bíblia Sagrada. Muito importante para todos nós, né? Vamos lá. A igreja é um organismo vivo, o corpo de Cristo, e em meio a um ambiente, a ambiente estranho. Ou seja, nós somos do mundo, mas nós não somos do mundo. Nosso lugar é na pátria celestial. E nós queremos falar com você na página 22 o que é igreja e o que não é igreja. O que é igreja e o que não é igreja. Eu vou inclusive escrever para vocês aqui, ó. Olha só. O que é, pode botar aqui, Majoreira, por favor. Igreja, tá? Olha o termo aqui. O que é igreja? Segundo termo, o que não é igreja. Olha só, o que... Vamos fazer ao vivo, que fica mais bonito, né? O que não é igreja. Muito importante esses dois termos aqui para nós definirmos, porque achamos que igreja é qualquer coisa e não é. Olha só, para explicar bem melhor dentro dessa letra meio confusa, o que é igreja? Daqui é o que não é igreja. Então nós vamos tratar hoje, agora, do assunto que não é igreja. Meus queridos, igreja não é um edifício material, né? Igreja não é uma denominação. Nós estamos falando no sentido figurado, sentido literal, tá? Igreja não é um empreendimento nacionalista. Igreja não é a continuação do judaísmo, também não é. Igreja não é apenas o reino de Deus. O reino de Deus é mais amplo que a igreja e envolve o universo, as hostes angelicais, bem como os santos do Antigo Testamento. Então, igreja não é simplesmente o reino de Deus, porque o reino de Deus é bem mais amplo. Mas vamos lá. Igreja, o que é igreja então? Então, igreja não é o edifício, a igreja não é a denominação, a igreja não é o empreendimento nacionalista, não é a continuação do judaísmo. Igreja é mais do que você pode imaginar. Então, o que é igreja? Vamos lá? A igreja é fundamentada em Cristo. Olha só a definição do que é igreja. A igreja é o povo de Deus dentro da raça humana. A igreja é o vinho da nova aliança em novos odres. Conforme nós temos aqui os versículos que eu vou citar depois. Na página 22, a igreja é o fruto da vontade de Deus. Muito importante isso aqui, ó. Efésios capítulo 1, versículo 2 ao versículo de número 11. A igreja é o eterno propósito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 30. Esse propósito se define assim: definido em vista. No grego, colocar diante de, expor principalmente para ser contemplado. A igreja é o mistério de Deus, é a nação santa, as etnias da raça humana, judeus, gentios e a igreja de Deus. Olha só a importância e a expansão da igreja. Estou aqui utilizando desses métodos para nós podermos interagir melhor.
é o propósito de Deus para com a igreja. Eu vou escrever aqui para que você possa, olha só, em tempo real. O propósito, né, muito importante, de Deus. Aí você vai entender para com a igreja. Com a igreja. Vamos lá? É um dos temas que nós queremos abordar agora. Olha só. O propósito de Deus para com a igreja. Qual o propósito definido pelo Senhor para com a igreja dele? Né? Isso é muito importante avaliarmos. Primeiro, em Efésios capítulo 3, verso 10 e 11, diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Né? Olha, outro detalhe, o propósito de Deus com a igreja é, sem dúvida, a pregação do Evangelho. Se define com muita importância. Evangelho a quem, pastor? A toda a criatura ao redor do mundo. Ela é a grande agência do reino de Deus aqui na terra. Claro, incumbida de levar aos pecadores a pessoa de Cristo. Isso é muito importante e define muito bem a igreja. Ela é a depositária da importante mensagem que este mundo jamais ouviu. Olha só, uma definição muito importante do que é a igreja. Porque você olha para a igreja, a igreja é o templo, igreja não são os bens materiais, não é a filosofia. A igreja, ela tem uma importância muito grande no plano de Deus para com o homem. Mas quando se trata de igreja, nós temos o que nós chamamos de igreja universal. Não confunda alhos com bugalhos, tá? Nem caçarolinha com caçarrolinha. É muito importante você entender isso aqui. Nós estamos falando da igreja universal. Não confunda com a universal do reino de Deus. Nós estamos falando da igreja universal. A igreja de Cristo que está espalhada em toda a face da terra. Pastor, e o que é a igreja universal? É o conjunto de todos os salvos, em todas as épocas e em todos os lugares. É a igreja de Cristo independe, e a igreja de Cristo, melhor dizendo, independe da denominação, número de membros ou abrangência territorial. Falando no sentido denominacional, é claro, dizemos que há denominações com poucos membros, mas que pertencem à igreja universal, à igreja de Cristo, porque vivem como né? Essa igreja vive atrelada a Cristo. Então, ser membro desta igreja universal não quer dizer somente ser membro de uma igreja local, nem ser membro dessa igreja por tocar ou cantar no coro ou por fazer qualquer outro serviço. Mas para isso é preciso que entendamos ser nova criatura. Para pertencer à igreja universal é preciso ser nova criatura, uma criatura nascida de novo. Caso contrário, não subirá com o Senhor na sua vida. Se não nascer de novo e viver de acordo com os ensinos bíblicos, não é membro da igreja de Cristo no seu sentido literal, sentido real, que é o que nós chamamos de igreja universal. Então não basta só ir a uma igreja local por conveniência. Pertencer à igreja local, ou à igreja universal, melhor dizendo, é realmente ter as características da marca de Cristo na sua vida. Ser crente verdadeiro, nascer de novo, ter uma vida que realmente agrade ao Senhor. Então, essa igreja é muito importante.
A salvação, ela não é um privilégio particular de nenhuma denominação. É bom que se diga isso. Alguns pretensiosamente afirmam, mas estão enganados. Jesus não fundou nenhuma denominação. O que ele fundou, inaugurou no dia de Pentecoste, foi a sua igreja. Isso é fato. Igreja verdadeira, imaculada e comprada por seu sangue derramado na cruz. Tem gente que diz aí, a igreja se corrompeu. Olha, a igreja de Cristo não se corrompe. Ela é pura, ela é santa, ela é imaculada. Jesus vem buscar a sua igreja de dentro da igreja local. É bom que se diga isso. Porque nem todo mundo que é de Israel é israelense. Nem todo mundo que é crente é salvo. Tem esse detalhe. É muito importante nós entendermos essa argumentação bíblica. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que o serve em novidade de vida e pauta o viver cristão pelos ensinos sagrados. Olha que coisa linda e maravilhosa. Agora nós vamos falar sobre os aspectos da igreja, os aspectos dentro do conceito da igreja universal. Olha só, não vai dar para me escrever a palavra aspectos, mas eu trouxe umas folhas em branco aqui para nós irmos interagindo, que nós podemos ver que dentro da igreja universal, eu estou falando da igreja de Cristo, gente, a igreja de Cristo, dentro desse bojo, olha só a importância de entendermos isso. Nós temos o que nós chamamos de, eu vou escrever aqui para vocês, igreja, ok? Igreja invisível. É que fica difícil a gente escrever assim meio invisível. Igreja invisível. Nós temos aqui esse composto. A igreja invisível são os fiéis do Senhor, aqueles que estão dentro da igreja visível. É o que eu disse. Jesus vem buscar a igreja de dentro da igreja. Nós temos aqui, igreja, eu vou escrever aqui mais aqui um pouquinho, organismo, tá? Organismo. Igreja militante. É interessante isso aqui. E igreja triunfante. Importante isso aqui, Tá? Então eu escrevi, ainda tem aqui outros aspectos da igreja. Nós temos aqui, além da igreja invisível, nós temos aqui também a igreja como organismo. Temos a igreja militante, olha só, a igreja militante e a igreja triunfante. Deixa-me explicar esses três tipos. A igreja invisível é aquela que está espalhada em toda a face da terra, dentro das igrejas. A igreja como organismo, porque tem um detalhe, embora a igreja é uma organização no seu sentido horizontal, porque a igreja ela tem um CNPJ, ela é vista como entidade jurídica, então ela tem direitos e deveres. Todavia, a igreja é um organismo, ela não é apenas uma organização. A igreja de Cristo, ela é uma comunidade de crentes unidos em Cristo pelo Espírito Santo, dotada de dons e ministérios para aperfeiçoamento dos santos. Efésios capítulo 4, verso 11 a 16. A igreja organismo precede a igreja organizada. Você vem organizar uma igreja, mas não se organiza a igreja sem ela ser um organismo. Você precisa, antes de ser uma organização, a igreja ela é um organismo. É tão tal que Jesus disse assim:
aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio dela. Então vamos para o outro assunto chamado a igreja militante. Olha, eu escrevi aqui, igreja como organismo, abreviado, a igreja militante. Vamos lá. A igreja militante é a comunidade cristã que peregrina em direção ao descanso eterno, revestida pela armadura de Deus para vencer o inferno. Mateus 16 e 18, quando o Senhor disse assim: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Esta luta contra as hostes do inimigo, do maligno, contra o pecado, que é comprometida com a pregação do Evangelho de Cristo, a fim de promover a salvação dos pecadores, representada por todas as igrejas locais, ministros, membros que guardam a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, verso 3 até o 16. A igreja militante é a igreja que está guerreando. No dia que a igreja deixar de pregar, de militar contra o pecado, pregar contra as hostes do diabo, então aquela igreja local deixa de ser igreja universal, deixa de ser igreja militante, deixa de ser organismo, porque ela foi sucumbida pela força da organização humana, ou o próprio pecado a debelou e tirou as suas forças. Mas a igreja de Cristo, é bom que se entenda, que ela jamais será abalada. Nós temos a igreja triunfante. Eu falei, igreja triunfante, está aqui embaixo. Olha só, gente, é o grupo incontável de cristãos que estão nos céus. Olha só, arrebatada pelo seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a igreja livre da ação do pecado, reinando com Cristo. É a mesma igreja universal do mundo inteiro que estará presente, agora unida com Cristo nas bodas do Cordeiro, depois de trocar a espada pela palma da vitória. Maravilha! As lágrimas pelos cânticos e a cruz pelos coros. Mas isso só vai acontecer quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Oh glória, maravilha! E todos nós estamos nessa grande expectativa. E temos aqui também os aspectos inclusivos da igreja. A igreja é composta de pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Nós não temos diferença de pessoas. Aqui congrega o preto, o branco, o magro, o gordo. Só observa para mim, irmão Jefté, o horário. Não posso passar de 20, 25 minutos. Tá? O rico, o pobre. Ou seja, a igreja não tem cor. A igreja, ela é, na verdade, inclusiva. Porque a igreja, ela agrega todas as pessoas. Quer judeus, quer grego. Deus abençoe. Nós retornaremos com a próxima. Já está com quantos minutos, irmão? 23. 23, mais 2 minutinhos. E nós vamos para concluir essa questão aqui, falando sobre a igreja. Como eu falei sobre igreja local, é bom que se diga, a igreja local, ela tem o seu valor embutido nesse propósito. Vamos lá, eu falei o quê? Diga comigo, igreja local, tá? A igreja local, ela é muito importante. Inclusive, nós já falamos sobre a importância e a força, embora sendo universal, a igreja, ela é formada dentro das suas nuances ou suas raízes, com base certamente na sua historicidade local. A igreja tem a sua fusão e tem a sua força, porque cada igreja tem um líder local. Certamente eu falei igreja local, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Representa uma parte pequena da igreja universal. Eu já falei na aula anterior que nós falamos sobre núcleos de verdade. O núcleo de verdade está dizendo, é uma pequena porção, não é a verdade inteira. Mas a igreja, ela é representada pela a pequena parte da igreja universal. É formada pelo conjunto de salvos
por Cristo de um determinado local, cidade, distrito ou município. Se fosse lá em Portugal, as cidades lá pequenas são chamadas, os distritos são chamados de aldeias, tá? Então tá, um estudo do Novo Testamento demonstra claramente que a igreja local tem uma importância superlativa. Olha só, eu falei importância superlativa, né? Muito, muito bom. A igreja local é uma célula viva do corpo de Cristo, atuando na comunidade onde está situada. Não devemos limitar este conceito à reunião de crentes no prédio da igreja. É mais do que isso, a igreja local tem sua força. A igreja primitiva se reunia para adoração e edificação, e em diversos lugares, nas sinagogas, em edifícios públicos ou domicílios particulares. A igreja ela se movimenta por toda parte, aonde ela quiser interagir, a igreja local pode desenvolver suas habilidades. Portanto, não estavam reunidas em um único lugar. Para ser igreja, nós estamos aqui, a pandemia é uma prova disso, que a pandemia veio, mas ela não desagregou a igreja, ela desagregou a questão da aglomeração de pessoas, mas a igreja continua viva, embora o nosso costume como igreja local é estarmos compartilhando com os irmãos. Vamos inclusive retornar sábado, dia 2/5, não vamos poder nos abraçar, não vamos poder dar um aperto de mão, mas igreja é isso, é abraço, é aperto de mão, é a fraternidade, é a comunhão dos santos reunidas nas suas localidades. Então, com base nisso, os crentes mantinham sua condição de sal da terra e testemunhas de Cristo na sociedade em que viviam. Olha a importância da igreja para os nossos corações. A igreja local é uma expressão do corpo de Cristo na comunidade onde você habita. E é também o representante de Deus para evangelizar e testificar os pecadores nessa região em particular. É necessário que haja uma igreja estabelecida que possa expressar a vontade e os propósitos de Deus, contemplando sua missão no mundo. Claro, não se pode considerar completa a obra de evangelismo, conquanto não haja igreja estabelecidas. Então, a evangelização só tem sentido quando ela tem um propósito. Qual é, pastor? Estabelecer igrejas, que é, na verdade, plantar igreja. A obra da evangelização tem esse propósito especial. Quero que o irmão Jefté venha aqui me dar uma força, me ajudando. Nós voltaremos no outro vídeo falando sobre a missão da igreja, o que a igreja faz, e vamos falar sobre o governo da igreja, governo eclesiástico, formas de governo, governo na terra, e nós voltaremos no outro vídeo para falar melhor sobre a importância da igreja nesse aspecto. Até mais!